Olá, crianças, sejam todas bem-vindas, tudo bem? Galerinha, para quem participou da última live na segunda-feira, dia 16, eu expliquei o que aconteceu em questão dos meus vídeos e hoje eu estou postando de português, né, de língua portuguesa e matemática. Agora, no nosso vídeo de língua portuguesa, nossa aula, página 32, vamos falar de ortografia junto e separado. Bom, a apostila traz essa atividade nessa página para trabalhar a hipossegmentação. Para quem não sabe o que é a hipossegmentação, quando a gente escreve as palavras juntas. Quando a gente esquece que algumas palavras são separadas, a gente vai escrevendo tudo junto, né? Como, por exemplo, de repente, muita gente acha que de repente é junto, em cima, que é em cima, por isso, a partir. A partir não é junto. Muita gente escreve junto. Então, essas palavras a gente tem que trabalhar elas para conseguir lembrar que elas são separadas, tá? Então, vamos lá aqui. Ortografia, junto ou separado. Complete o trecho com as palavras que o professor vai ditar. A toca do coelho no começo alongava-se com um túnel, mas de repente abria-se como um poço, tão de repente que Alice não teve um segundo sequer para pensar em parar, antes de se ver caindo no que parecia ser um buraco mais fundo. Ok? Então, é assim, gente. Eu estou ditando, então, nessas dois espaços é de repente. Aí vocês vão colocar se é junto ou se separar. Você acertou a grafia dessas palavras? Aí com vocês. Na fala é comum que não identificamos uma pausa entre uma palavra e outra, ou seja, elas são pronunciadas de forma contínua, não ficando claro para o ouvinte. Muitas vezes o final de uma palavra e o início de outra, no entanto, na escrita, essa separação precisa ser evidente. Então, muitas vezes, quando a gente está digitando algum texto, a pessoa não sabe se é separado, se é junto, se ela não tem conhecimento da palavra. Então, isso a gente vai adquirindo com o passar do tempo, ok? No exercício 2, complete as frases com as palavras que o professor vai ditar. Gosto de Alice no País das Maravilhas. Por isso, vou pegar o livro emprestado na biblioteca. Então, eu vou ditando e vocês vão falando. Na letra B, seu livro deve estar embaixo ou em cima de sua cama. Na letra C, o que você vai fazer depois das aulas? Na letra D, se você chamasse o professor, ele explicaria novamente a matéria. Na letra E, chama-se de narrador aquele que conta a história. F, a gente gosta de ouvir contação de histórias. Então, gente, vocês vão precisar prestar atenção, podem voltar o vídeo para vocês ouvirem novamente, ok? Vamos para a próxima página. Foco na leitura. Vocês vão ler mais um trecho da história da Alice. Depois de cair muito tempo, Alice chega ao piso do poço. Ela vê o coelho e volta a segui-lo. De repente, a menina está em uma sala escura com várias portas. Uma delas é muito pequena e se abre para um jardim muito bonito. Leia o que acontece. Vocês vão ler e vão responder essas questões. Vamos lá. Nessa parte da história, Alice manifesta um desejo. Ah, como eu gostaria de poder encolher como uma luneta. Na letra A, pergunta. Observe a luneta ao lado. Explique por que Alice usa esse objeto como referência. Olha, já estudamos a luneta em ciências, né? Vocês vão ver que Alice deseja fazer alguma coisa com o seu tamanho. E esse é um instrumento que faz isso. Na letra B, explique esse desejo da menina. A Alice ela vai estar diante de alguma coisa e, tal como ocorre com as lunetas, ela vai fazer alguma coisa. Ok? No exercício 3, Alice espera que seus problemas se resolvam ou busca solucioná-los. Explique sua resposta citando trechos da história. Bom, a Alice, como vocês sabem, ela fica meio entediada quando não está fazendo algo, né? Essa característica aparece nas primeiras linhas da história.
ela não fica parada diante da porta. O que ela vai fazer? E aí eu quero que vocês procurem ver no texto aonde vocês acham essa parte que justifica, um trechinho que ela fala. Como parecia tananã, esperando diante disso, da porta, alguma coisa acontece, né? Olha eu ajudando aí. No exercício 4, ao encontrar um frasco com o recado beba-me, o que a menina faz? Ela bebe imediatamente o conteúdo do frasco, pois Alice não deixa nada para depois. Ela não bebe o conteúdo, pois tem medo de que esteja envenenado, ou ela pensa um pouco a respeito antes de beber o líquido do frasco, revelando ser cautelosa. O que vocês acham que ela faz? No exercício 5, como você avalia a atitude de Alice diante do frasco com a etiqueta beba-me? Você esperava essa atitude dela? Por quê? Aqui é uma questão para a gente poder discutir. Olha só, o que vocês acham? A Alice, ela está em um mundo maravilhoso. Embora ela possa ter receio de algumas coisas, como de beber um frasco com a palavra veneno, ela vai ter coragem de agir e tomar atitudes, ainda que arriscadas. Olha só, aqui fala, ó, as ações dos personagens precisam ser coerentes com as características dele e com o mundo criado pela imaginação. Então, quando você vai escrever um texto e você vai criar um personagem, se você fala que ela é corajosa, se ela é cautelosa, se ela é inteligente, se ela é desconfiada, você tem que escrever o texto, né, a história. Se ela tem essas características, você tem que fazer ela agir com essas características, né? Se o mundo real não devemos beber algo desconhecido, no mundo maravilhoso de Alice, isso pode fazer sentido, né? Porque é um mundo mágico. Então, a gente tem que pensar quando o personagem tem certas características, ele tem que seguir a linha daquelas características, ok? Vamos falar de advérbio? Bom, para quem não lembra o que é o advérbio ela é uma palavra invariável. Ela modifica o sentido do verbo e do adjetivo. Quer ver? Olha só, eu coloquei uns exemplos aqui, olha só. Sem advérbio. Os cavalos pastam. Qual que é o verbo? Pastar. Quem é o sujeito? Os cavalos, né? O núcleo é cavalos. E aí eu pergunto para vocês, como que ficaria uma frase com o advérbio? Ó, os cavalos pastam muito. O muito é um advérbio, né? Ele faz o quê? Ele dá sentido ao verbo e adjetivo. Ele acrescenta algo. Existem vários advérbios, né? De tempo, intensidade, de oposição, de adição e tudo mais. Mas é essa a ideia do advérbio. São palavras invariáveis que ela modifica o sentido do verbo e do adjetivo. Ela acrescenta. Olha no segundo aqui, ó. Amanhã chegarei tarde em casa. Sem advérbio. Amanhã provavelmente chegarei tarde em casa. No exercício 3, o carregador do celular está. O carregador do celular está ali. Está apontando o local. Ó, estou com problemas, mas João irá me ajudar. Estou com problemas, mas certamente João irá me ajudar. Meu pai viajou para São Paulo. Anteontem, meu pai viajou para São Paulo. São palavras que modificam a frase, que modificam o verbo, o adjetivo, dá mais sentido, dá mais acrescenta, né? Incrementa mais a oração, né? A frase. Por exemplo, aqui nos nossos exercícios nós temos: releia esse trecho e observe a palavra em destaque. Tantas coisas extraordinárias tinham acontecido ultimamente. Vocês sabem que Alice começava a pensar que quase nada seria realmente impossível de acontecer. Qual é o sentido da palavra ultimamente? Algo que aconteceu por último em uma sequência de fatos ou algo que aconteceu recentemente de maneira repetitiva? Então, olha aqui, ultimamente trabalha essa coisa de tempo, né? Algo que aconteceu em determinado tempo, né? Recentemente. Então, essa palavra se refere mais diretamente à locução verbal tinha acontecido,
ao substantivo coisas ou ao adjetivo extraordinária. Então, vamos ver aqui, ó. Tantas coisas extraordinárias tinham acontecido ultimamente. A gente está falando de algo que aconteceu, não é verdade? De algo que aconteceu recentemente. Então, a locução verbal ao quê? Ao tinha acontecido. Porque está falando de algo que aconteceu. Na letra C, a palavra ultimamente indica uma circunstância de tempo, modo ou lugar. O que a prof falou? De algo, de um tempo, de algo que aconteceu em um determinado tempo, ultimamente, né? Recentemente. Então, qual que é? É um advérbio de tempo. Advérbios e locuções adverbais. Lembra que eu falei para vocês sobre as conjunções? Conjunções é quando é uma conjunção só, uma palavra de conjunção. Locuções conjuntivas é quando temos duas conjunções, mais de uma, né? 2 ou 3 palavrinhas juntas. A mesma ideia aqui, né? Aqui, advérbios é uma. Aí, locuções adverbais são quando é mais de uma. São palavras ou expressões que modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, indicando algum tipo de circunstância. Tem de tempo, modo, intensidade, afirmação e negação. Os advérbios não são tão diferentes das conjunções. O que muda são as palavras em si, que as locuções têm as suas palavras e os advérbios têm as suas palavras, mas a ideia é a mesma, ok? Na letra D, pergunta: no trecho lido, a palavra realmente modifica que palavra? Vamos ver aqui, ó. Olha só, tantas coisas extraordinárias tinham acontecido ultimamente. Você sabe que Alice começava a pensar que quase nada seria realmente impossível de acontecer. Então, de que palavra ele está falando? Esse realmente está falando de qual palavra? Que nada seria realmente impossível de acontecer. Então, está falando do adjetivo, qual que vem em seguida? Impossível. Se julgar necessário, né? Se julga necessário observar o quê? Que impossível, ele é um adjetivo. Então, o que fala aqui dos advérbios? Que eles são palavras, expressões que modificam o quê? O verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, olha só, nós temos aqui, ó, o adjetivo impossível. Então, realmente, está modificando que palavra? O adjetivo impossível. Então, se julga necessário vocês analisarem isso. O que é verbo, o que é adjetivo, vocês têm que lembrar, para aí vocês saberem o que o advérbio está modificando. Ok? Letra E. Essa palavra reforça ou suaviza o sentido dessa palavra. Nossa, prof, como assim? Eu quero saber se a palavra realmente ela faz o que com o impossível? Ela está reforçando o que é impossível ou ela está deixando suave a ideia do impossível? Ela está fazendo o quê? Igual a gente viu aqui nos exemplos, olha só. Ela reforça, ó. Olha aqui. Amanhã chegarei tarde em casa, sem advérbio. Ponto. O que o provavelmente faz? Amanhã provavelmente chegarei tarde em casa. O provavelmente está reforçando a minha frase, a minha oração. Então, o que acontece com a palavra aqui realmente nessa frase, nessa oração? Nada seria realmente impossível de acontecer. Então, ela está reforçando a palavra impossível, para dar aquele ênfase, né? Aquela reforçada no adjetivo, no verbo, para deixar mais impactante a frase. Posso usar esse termo. Ok? Vamos para mais uma atividade. Releia outro trecho e compare-os com a reescrita. Vamos aqui. Trecho original. Presa ao gargalo, havia uma etiqueta de papel com as seguintes palavras. Beba-me. Lindamente impressas em letras grandes. Trecho reescrito. Presa ao gargalo, havia uma etiqueta de papel com as seguintes palavras.
beba, impressas em letras grandes. Que palavra foi retirada do trecho? Vocês têm que analisar que tem uma palavrinha no trecho original que está faltando aqui. Vocês vão colocar na letra A. Na letra B, a retirada desse advérbio modifica o sentido do texto original? Explique sua resposta. Embora as ações sejam as mesmas, os dois trechos, ou seja, esteja falando da mesma coisa, a retirada de uma palavra exclui uma informação importante. O modo como as palavras aparecem na etiqueta. Por estarem impressas de uma forma, as palavras da etiqueta se tornam atraentes para Alice. Qual que é a palavra que está faltando? Essa palavra ajuda a deixar mais atraente o vidrinho, a situação que ela deve beber, né? Chama mais a atenção dela, né? Então, qual que é essa palavrinha? Ok? No exercício 3. No trecho a seguir, circule o advérbio que modifica um adjetivo e indica intensidade. Vamos lá. No entanto, naquela garrafa não estava marcado veneno. E, assim, Alice aventurou-se a dar um gole, como achou muito gostoso. Tinha, de fato, um sabor misto de torta de cereja, pudim de leite, abacaxi, peru assado, caramelo puxa-puxa e torradas quentes com manteiga. Em pouco tempo já tinha bebido tudo. Tem um advérbio aqui que ele causa intensidade, ok? Ele vai causar, ele vai deixar alguma coisa. Como que eu posso? Deixa eu ver para não dar resposta, né? Olha aqui, os cavalos pastam sem advérbio. Os cavalos pastam muito com advérbio. Nós temos muito, provavelmente, ali, certamente e anteontem. Todos eles são advérbios. Eu quero que você veja se algum deles está aqui. E que ele indica intensidade, ou seja, que é algo mais, né, do que o normal. No exercício 4, em cada frase, circule o advérbio e identifique a circunstância que ele expressa. Então, vocês vão, olha aqui, ó. Fiquei muito cansada após a aula de ginástica. O advérbio expressa a circunstância do quê? Esse aqui, eu vou falar o que ele expressa. Esse aqui é intensidade. Aí vocês têm que achar qual que é de intensidade. Na letra B, estou realmente triste com sua atitude. Esse daqui é algo que é um advérbio que expressa afirmação. Desculpa. E na letra C, generosamente, ele me deu o ingresso para o filme. Esse daqui é modo. Então, você tem que achar qual que é modo. Você pode estar pesquisando advérbios de modo. Aí você pode ver se algum deles está aqui. Esse daqui, que é de afirmação, você pode estar pesquisando advérbios de afirmação. E aí você vai encontrar qual é. E aqui, esse é advérbio de intensidade. Procure quais são os verbos de intensidade para você poder pesquisar. Ok? Essa atividade de conjunções, como nós já trabalhamos bastante conjunções no BBS passado, vai ficar opcional. Se você tiver disponibilidade de estar realizando, fica a critério de vocês. Então, a página 37, 38 e também essa 39, que é uma roda de leitura, onde vocês e seus colegas vão ler a obra ali. Se vocês podem estar lendo em casa com algum familiar, com os irmãos, com alguém de casa, também vai ficar opcional para vocês estarem realizando, ok? Então, eu só vou estar cobrando as atividades até a página 36. Da página 37 a 39 vai ficar opcional, ok? Qualquer dúvida é só vocês me chamarem. Beijo grande. Tchau, tchau.